mensagem clara: nem mesmo a prisão de segurança máxima pode nos segurar. Após a morte dos 2 guardas, os oficiais da prisão se revoltaram e tornaram a vida de todos os presos ainda mais difícil. A prisão foi sumariamente trancada, todo e qualquer tipo de contato com o exterior estava proibido. Diariamente, todos os prisioneiros passaram a ser agredidos pelos guardas, fossem eles membros da Irmandade ou não. Confinados em suas celas minúsculas com camas de concreto, eles tinham direito a 90 minutos de recreação por dia, o que era feito no corredor, bem em frente de suas próprias celas. Grupos de direitos humanos tentaram intervir, acusando as medidas adotadas como práticas de tortura, mas do ponto de vista do governo, a estratégia dos guardas estava dando certo. Em 1998, Norman Coulson, ex-diretor do FBI, chegou a dar uma entrevista dizendo que não há como controlar um subconjunto muito pequeno da população carcerária que não demonstra absolutamente nenhuma preocupação com a vida humana. Silverstein e Fountain receberam várias sentenças de prisão perpétua. Outra sentença não é impedimento. Depois de 83, os assassinatos e agressões em Marion caíram drasticamente, fazendo dela uma das penitenciárias mais seguras do país. O confinamento na penitenciária durou até 2006, quando ela foi rebaixada para uma unidade de segurança média. Clayton Fontaine passou o resto da vida isolada em uma prisão no Missouri, perecendo em 2004. Já Thomas Silverstein ficou em confinamento solitário, de 83 até o ano de sua morte, em 2019, mais tempo do que qualquer prisioneiro no sistema federal. Conseguir encomendar ou realizar assassinatos em prisões de segurança máxima demonstram a força que a Irmandade possui, mesmo no isolamento de seus membros. Conforme as autoridades declaram, na maioria dos casos, os presos encomendam os crimes através de suas esposas, namoradas ou até mesmo advogados. Os anos 90 foram marcados por uma mudança de abordagem da Irmandade. Agora, o foco das atividades não mais se concentrava em mortes por razões raciais, mas sim no crime organizado, principalmente no narcotráfico. Os líderes reconheciam que esse era um mercado lucrativo e começaram a traficar dentro das prisões até mesmo para presos negros e latinos, outrora inimigos jurados. Desde que começou a obter poder dentro do sistema prisional dos Estados Unidos, a guerra racial da Irmandade tornou-se algo secundário. A gangue institui até mesmo um sistema de cobranças entre os seus, uma espécie de imposto, no qual todo tipo de empreendimento criminoso realizado pelos membros estava sujeito a uma cobrança de 20%. Todos deveriam respeitar essa taxa ou estariam sujeitos a encarar as consequências. Na década de 90, o poder e a influência da Irmandade Ariana ultrapassou o da máfia italiana, conhecida como Cosa Nostra Americana. Isso ficou em evidência quando o gangster italiano John Gotti, chefe da família Gambino, foi agredido por um preso quando estava na penitenciária federal de Marion e contratou os serviços da Irmandade para se livrar de seu agressor. Como resposta imediata, a polícia transferiu o agressor de Gotti, temendo uma possível retaliação. Em 93, mais um motim iniciado pela Irmandade. Dessa vez, a revolta aconteceu na prisão de Lucasville, em parceria com membros dos Black Muslim e outras gangues locais. Os prisioneiros se queixavam quanto ao tratamento abusivo por parte dos guardas, bem como da superlotação do local. 9 prisioneiros foram mortos durante essa revolta, além de um policial. Os anos 2000 se iniciaram com uma faísca de esperança para os que clamavam pelo fim da Irmandade, mas que infelizmente logo foi apagada. Em 2002, 29 líderes da gangue foram presos simultaneamente ao redor do país, em uma operação organizada conjuntamente pelas autoridades de vários estados. O objetivo da operação era um só: condenar à pena de morte pelo menos 21 dos acusados. A grande dificuldade de lidar com a Irmandade Ariana sempre esteve atrelada ao fato de que, para eles, serem condenados à prisão não significa nada. Os principais líderes já estão presos. Para eles, as grades de uma prisão não são ameaça, uma vez que ainda são capazes de orquestrar os mais bárbaros crimes. Isolá-los ou transferi-los para prisões de segurança máxima também não demonstrou ser uma tática efetiva, tendo em vista que eles sempre conseguem encontrar meios para continuar agindo. Não há muitas ameaças a serem feitas para alguém que já cumpre uma sentença de prisão perpétua, a não ser a pena de morte.
Nos Estados Unidos, a pena de morte é aplicada em crimes considerados extremamente graves, tais como homicídios qualificados e terrorismo, ou, em casos mais específicos, para espionagem e traição à pátria. Cada estado define suas próprias leis sobre a pena de morte, não existindo uma aplicação uniforme em todo o país. Atualmente, o estado da Califórnia, que possui o maior número de condenações atribuídas à Irmandade Ariana, possui a pena de morte, porém, em 2019, o governador Gabe Newsom suspendeu todas as execuções, fechando indefinidamente a câmara de injeção letal do estado. Isso significa que as sentenças continuam sendo aplicadas, mas ninguém está sendo executado. Ao todo, são mais de 700 presos na Califórnia que fazem parte no corredor da morte, aguardando uma execução que pode nunca acontecer. Com relação à Irmandade Ariana, 30 condenações foram feitas, mas até o momento, nenhum dos líderes mais influentes recebeu uma condenação de sentença de morte. Isso se deve tanto à dificuldade de processar membros que já estão cumprindo sentenças perpétuas, mas principalmente à complexidade de ligar diretamente líderes da gangue aos crimes cometidos sob suas ordens. As condenações à pena de morte podem até ter falhado contra a gangue, mas em 2024 a justiça encontrou outro meio de atingir a Irmandade em seu ponto fraco: dinheiro. O Departamento de Justiça realizou uma grande operação antidrogas, tendo como principal foco membros da Irmandade Ariana. Diversas armas ilegais, além de drogas potentes, foram apreendidas nesta operação. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, definiu a operação como um golpe decisivo contra o grupo, na impossibilidade de garantir condenações mais duras para os membros. Um ataque direto contra a fonte de renda da Irmandade torna-se algo a se comemorar. Mais recentemente, em 2025, 3 membros da Irmandade foram considerados culpados de ordenar assassinatos em Los Angeles. Durante o julgamento, que durou o período de 1 mês, 3 membros de alto escalão da gangue foram julgados: Kenneth Johnson, Francis Clement e John Stinson. Todos eles já cumprem sentenças de prisão perpétua. Mesmo atrás das grades, os 3 detêm o poder de vida e morte sobre todos do sistema prisional da Califórnia. Os advogados deles, é claro, negam as acusações. Até o presente momento, a sentença dos 3 está marcada para o dia 19 de maio, quando teremos certeza se eles finalmente receberão a pena de morte ou apenas mais uma prisão perpétua para acumular com as demais. Entretanto, vale a pena lembrar que atualmente não há uma previsão definida para a retomada das execuções da pena de morte na Califórnia. Ou seja, caso os 3 recebam essa sentença, se juntarão às outras 700 pessoas que aguardam sua vez no corredor da morte. Não há nenhuma evidência de que a Irmandade Ariana possua células ou operações ativas aqui no Brasil. Por aqui, o cenário das organizações criminosas é distinto, e facções como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho dominam o sistema prisional. Apesar de implacáveis e extremamente brutais, essas facções possuem motivações diferentes, não estando associadas a ideologias de supremacia racial. Porém, por mais que a Irmandade Ariana tenha nascido com ideais supremacistas, atualmente eles estão deslocados para o segundo plano, com o dinheiro falando mais alto. É normal, inclusive, encontrar mestiços entre os membros do grupo, algo impensável algumas décadas atrás. Para uma organização que teve início com uma gangue de motoqueiros irlandeses e agora possui mais de 20 mil membros ativos, desafiando diretamente o FBI e o Departamento de Justiça, as perspectivas para o futuro não são nada animadoras. Os membros já demonstraram inúmeras vezes que não se importam com a sentença de um júri. Muito pelo contrário. Atrás das grades, eles se encontram até mesmo mais seguros para agir. Embora operações policiais como a apreensão de narcóticos possam enfraquecer temporariamente a organização, sua resiliência e adaptabilidade representam desafios quase intransponíveis para as autoridades. Até o momento, o único meio legal que a justiça americana encontrou para deter a Irmandade tem esbarrado na própria legislação americana, que preza pela vida acima de tudo. Você aí, o que é que você pensa disso tudo? Acredita que a justiça vai conseguir encontrar uma maneira de parar a Irmandade Ariana de uma vez por todas? Comenta aí.